Uma verdadeira pregação é uma mensagem centrada na pessoa de Cristo. E aqui nesse ponto eu quero que você preste muita atenção para você não levar uma impressão equivocada do que eu vou dizer. Não pega só um pedaço do que eu vou dizer, pega o todo, ok? Então, caminha comigo agora. Ao contrário do que muitos pregadores pensam, o Espírito Santo não chama a atenção dos ouvintes para si. Sua principal tarefa é canalizar e direcionar o olhar das pessoas para a pessoa de Jesus, para quem Ele é e para o que Ele fez. Embora aquele dia tenha sido o dia em que Deus cumpriu a sua promessa de derramar o seu Espírito sobre toda a carne, o que é digno de consideração aqui é que Pedro não dedicou um tempo maior da sua pregação para falar do Espírito Santo, e sim de Jesus. Porque ele havia ouvido Jesus dizer que a missão do Espírito Santo era glorificá-lo. Assim disse Jesus em João 15, 26 e 16, 14. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus está dizendo, o Espírito Santo vai dar testemunho de mim. Ele me glorificará. O Espírito Santo vai glorificar a mim, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Irmãos, tem duas coisas que são muito preocupantes para mim. A primeira é quando uma igreja começa a falar demais sobre o Espírito Santo e falar de menos sobre Jesus. E a segunda é quando uma igreja fala muito sobre Jesus e não fala nada sobre o Espírito Santo, como se ele não existisse. É muito comum encontrar pessoas em igrejas carnais falando o tempo todo sobre o Espírito Santo, como se o fato de falar sobre o Espírito Santo o tempo todo fizesse dela uma pessoa cheia do Espírito. Agora, uma pessoa cheia do Espírito fala o tempo todo de Jesus e dá testemunho a seu respeito. Aliás, o próprio Jesus já havia dito isto antes aos seus discípulos, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O poder do Espírito Santo que eles receberiam não é para testemunhar dele mesmo, do próprio Espírito, e sim de Jesus. E foi isso que o apóstolo Pedro fez no dia de Pentecostes. Ele passou a maior parte da sua pregação exaltando a pessoa de Jesus. Primeiro, falando que ele foi aprovado por Deus diante deles, com milagres, prodígios e sinais. E que eles sabiam disso, pois o que ele fez foi público e notório aos olhos de todos. Segundo, que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, que a morte de Jesus não era uma mera consequência da fúria sanguinária dos judeus ou fruto do acaso. Terceiro, que eles o haviam matado, crucificando por mãos de iníquos, ou seja, embora ele tenha sido entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, eles não estavam isentos da culpa de tê-lo matado por mãos de iníquos. Quarto, que Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele ser retido por ela, o que levou o apóstolo Paulo a bradar com alegria, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? A sepultura de Davi e os seus restos mortais estavam lá à vista de todos, mas o túmulo onde Jesus foi sepultado estava vazio, conforme disse o anjo às mulheres que foram lá no domingo pela manhã. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, aleluia! Quinto, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Mais do que isso, disse Pedro com firmeza e autoridade, quem estava cheio do Espírito Santo: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, aleluia.
Irmãos, Jesus é o centro da Bíblia. Ele está presente do Gênesis ao Apocalipse. Ele é o Criador de todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, no verso 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Todo pregador, por mais erudito, por mais talentoso que seja, deve tomar a mesma decisão que o apóstolo Paulo tomou quando chegou à cidade de Corinto, depois de uma discussão de alto nível, mas inócua, com alguns filósofos epicureus e estoicos de Atenas. Irmãos, é interessante quando você lê na segunda viagem missionária de Paulo, onde Paulo vai, ele prega o evangelho, ele é contraditado, ele é perseguido, mas quando ele chega em Atenas, Atenas era a cidade da intelectualidade. Quando ele chega em Atenas, ele se depara com os filósofos daquela época. E ele então começa a debater em alto nível filosófico com os filósofos de Atenas. Atenas foi o único lugar em que Paulo não foi perseguido. Agora, preste atenção. De Atenas ele vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele diz assim: porque decisão dele, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, Jesus Cristo é a essência da nossa pregação, e tem que ser a essência da nossa vida. Por tudo isso, Jesus deve ser também o centro da nossa vida. Uma verdadeira pregação, ela tem que ser ungida, cheia do poder do Espírito Santo. Ela tem que ser baseada na palavra. Em terceiro lugar, ela tem que ter Jesus Cristo como centro dessa pregação. E eu quero concluir a mensagem dessa manhã, lendo o texto que está no segundo livro dos Reis. E gostaria da sua atenção para essa leitura, para você entender o que eu vou terminar falando aqui. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Nos versos 38 a 41. Os discípulos do profeta Eliseu estão passando algumas lutas. E chegam mais alguns, e ele não tem comida, então vai no campo buscar algumas hortaliças para poder aumentar. Fosse mineiro, ia dizer que ia colocar água no feijão, né? Mas não era mineiro, era judeu, então isso que deu. Diz assim: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Pode-se ver que não tinha mineiro, mas tinha baiano, né? Trazei a farinha e ele a deitou. Baiano está em tudo que é lugar, misericórdia. Né? O que nós encontramos aqui? Aquela comida que deveria saciar a fome, que deveria nutrir, que deveria prover saúde, trouxe morte. Porque foi colocado veneno misturado com aquilo que era comestível. E eles não conheciam e comeram tudo junto.
Está vendo o perigo de engolir aquilo que você não está? Não é, irmãos. Não é contra Deus de você questionar aquilo que tem sido ensinado. Agora, a partir do momento que você é convencido pela palavra, chega e diga: Senhor, eu não estou entendendo direito, mas a tua palavra está me orientando assim, eu vou receber pela fé em nome de Jesus. Cuidado com as colossíntidas envenenadas que saem da boca de certos pregadores. Porque pior do que as colossíntidas que envenenaram o corpo dos discípulos do profeta, são as colossíntidas de hoje que têm o poder de envenenar a alma. A verdadeira pregação da palavra deve ser ungida com o poder do Espírito Santo. Deve ter a Bíblia como fundamento e Jesus como centro de tudo. Que Deus nos abençoe.